crianças! Tudo bem com vocês? Como estão todos por aí? Espero que estejam todos muito bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa EBD. Hoje nós vamos ter uma lição muito especial. E alguém sabe qual vai ser o tema da nossa lição de hoje? Hein? Muito bem! Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa, o verdadeiro significado da Páscoa. Mas antes disso nós vamos orar, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos? Senhor meu Deus, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Te agradecemos, Senhor Deus, por cada criança, por cada família, cada professor, Senhor. Nos dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. No Antigo Testamento, o significado da Páscoa é a passagem da escravidão para a liberdade do povo de Israel, quando eles estavam cativos no Egito. Já no Novo Testamento, é a passagem das trevas para a luz, quando Cristo, através do seu sacrifício, tirou o homem da escuridão do pecado para a luz de uma vida nova. E agora nós vamos acompanhar essa história da Páscoa. O povo de Israel foi escravizado pelo faraó do Egito. Sofreu durante muitos anos esperando pelo libertador, um profeta que o guiaria para a terra prometida. Depois de ser retirado das águas e criado pela filha do faraó, Moisés descobriu sua origem hebreia e mais tarde no deserto recebeu de Deus a ordem: vá até o faraó e diga a ele que liberte o meu povo. Diante da resistência do faraó, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. A última e mais terrível consistia na morte de todos os primogênitos dos egípcios, desde os animais até os filhos. Nesta noite, Deus ordenou a Moisés que instruísse o seu povo a proceder da seguinte maneira: matariam um cordeiro sem defeito ou mancha. Este cordeiro já estava simbolizando o Cordeiro de Deus, que seria sacrificado pela humanidade, e o assariam. Comeriam a carne do cordeiro juntamente com ervas amargas, que simbolizavam a amargura da vida de escravidão que o povo estava vivendo, e pães sem fermento, representando a pressa de sair do Egito. O povo comeria essa ceia já vestido para a viagem, pronto para partir. O sangue do cordeiro deveria ser espalhado pelas soleiras e portas das moradas do povo israelita, porque na hora em que o anjo da morte passasse para tirar a vida dos primogênitos, vendo o sangue na soleira, não entraria e passaria adiante. Era o sinal do povo de Deus. Depois daquela noite, o faraó, vencido, deixou o povo de Israel partir. Deus havia revelado o seu poder e cumpriu sua promessa. Libertou o seu povo da escravidão do Egito. Após a longa caminhada no deserto, que durou 40 anos, sendo sustentados por Deus com maná, o alimento que caía do céu, o povo de Israel celebrou a Páscoa em Canaã, onde comeram novamente o fruto da terra prometida. A Páscoa e o seu novo significado com Cristo. Conforme a tradição dos judeus, Jesus foi a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Os discípulos foram até a cidade e prepararam um lugar onde Jesus celebraria a Páscoa com eles. Enquanto comiam, Jesus apanhou um pão e, abençoando, partiu e distribuiu entre os discípulos, e disse: comam, este é o meu corpo. Tomou um cálice de vinho, deu graças e passou adiante aos discípulos, dizendo: bebam, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Façam isso em memória de mim, quando eu não estiver mais com vocês. Logo em seguida, levantou da ceia, pegou uma toalha e colocou em sua cintura. Depois colocou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Após ter lavado os pés dos discípulos, explicou que aquele gesto era uma lição de humildade e que seriam bem-aventurados todos aqueles que praticassem seus ensinamentos.
Em seguida, Jesus foi com seus discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse a eles: Assentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Enquanto orava, Jesus recebia de Deus uma revelação, uma taça cheia de líquido amargo. Esse cálice, essa taça, representava os sofrimentos, as dores e, por fim, a morte que Jesus teria de padecer em favor da humanidade. Jesus, de joelhos, pediu ao Pai: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Retornando da oração, aproximou-se dos discípulos e, enquanto falava com eles, chegaram Judas e os soldados. Judas foi até Jesus e beijou seu rosto. Era o sinal de que aquele era o homem que deveria ser preso. Jesus foi levado e julgado. E como era o período da Páscoa, era costume libertar um prisioneiro. E o povo escolheu Barrabás. Pilatos então perguntou: O que farei com Jesus? Crucificai-o, respondeu a multidão. Jesus sofreu muito. O obrigaram a carregar uma cruz pesada em suas costas. Foi humilhado, mas a todo tempo dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ele foi colocado em um sepulcro, onde havia uma pedra muito grande, bem na entrada. Jesus disse que ao terceiro dia ressuscitaria, e assim foi. Quando Maria Madalena e outra Maria foram visitar o sepulcro, o anjo lhe disse: Ele não está aqui, ressuscitou. Anunciem a boa nova. E as mulheres alegres correram para anunciar. Depois dessa ocasião, Jesus apareceu para seus discípulos algumas vezes. Jesus esteve com seus discípulos por algum tempo, ensinando-os e preparando-os para anunciar o Evangelho. E até os dias de hoje, nós, os cristãos, discípulos de Cristo, comemoramos a Páscoa. É a forma de recordar todo o sacrifício de Jesus na cruz por nós e a sua vitória sobre o pecado e a morte, ao ressuscitar no terceiro dia. A Páscoa não é sobre um coelho, mas sim sobre Jesus, o Cordeiro que nasceu há muito tempo atrás, viveu para nos amar e, por amor, morreu em nosso lugar. Mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Vive para sempre o nosso Salvador. No terceiro dia, Jesus falou que viveria. No terceiro dia, Jesus falou que viveria. Ressuscitou, oh, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. Ressuscitou, oh, oh.